Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero convidar aqui para secretariar os trabalhos o vereador Alberto e o vereador Elci para compor aqui como vice-presidente. Autorizo o nobre secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente. Alberto Lopes, presente. Bruno Thiago. Presente. Dimas Brasileiro. Presente. Elci Nascimento Sá. Presente. João Campos de Sá. José Henrique de Oliveira. Juvenal de Seixas Ferro. Luísa Coutinho. Presente. Rebeca Nascimento Sá. Wellington Fernandes de Brito. Presente. Wellington Augusto Pereira de Souza. Presente. Vendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os nobres vereadores para assinar a relação de presença. Quero aqui registrar a presença da senhora Múria, onde logo após fazerá o uso da palavra. Ouviremos, a partir deste momento, o expediente do dia. Ata da reunião ordinária de número 21 de 2025 da Câmara Municipal de Itacarambi, primeira sessão legislativa de 2025, realizada no dia 1º de setembro de 2025, às 18h30. Essa ata é a ata da reunião anterior, onde pediu para fazer uma correção em relação à autoria da indicação do vereador Wellington Fernandes. Pelo ata em discussão. A parte tinha uma alteração de Alberto também. Alberto pediu uma alteração, só não me recordo qual foi a alteração. Foi feita as duas correções, Marli? Uhum. Foi uma questão de autoria que era da minha parte, mas teve uma questão de Alberto também. Eu não sei se foi alguma coisa de data, Alberto. Alguma Então, coisa de data que você mencionou na última reunião, que você percebeu que estava... Então é interessante ler a ata toda, vereador, novamente, aí tira essas Que aí a gente dúvidas. consegue fazer a... Mas a correção que eu fiz foi da indicação minha com o Zé de Horácio. Foi esse. Mas foi resolvido. Foi resolvido. Ata da reunião ordinária número 22 de 2025 da Câmara Municipal de Itacarambi, primeira sessão legislativa de 2025, realizada no dia 8 de setembro de 2025, às 18h30.
Ata em discussão. Ata aprovada. Pelo prosseguimento, secretário. Para apresentação. Altera a Lei Municipal de número 1627, de 28 de junho de 2013, para explicitar a finalidade da regularização do imóvel onde funciona a Escola Estadual de Vila Florentina e a construção da quadra poliesportiva. O prefeito municipal de Itacarambi, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal de número 1627, de 28 de junho de 2013, passa a vigorar com as seguintes redações. Fica o Executivo Municipal autorizado a doar ao Estado de Minas Gerais a área de terra de 3.305,26 metros quadrados na localidade da Vila Florentina, conforme o croquis de desmembramento do terreno da Escola Estadual de Vila Florentina, com a finalidade de regularização do imóvel onde já funciona a referida unidade de ensino e para a construção da quadra poliesportiva, que atenderá toda a comunidade escolar. Artigo 2º. Fica convalidados todos os atos administrativos e técnicos já praticados com base na Lei Municipal 1627 de 2013, compatíveis com a finalidade ora especificada. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Itacarambi, 4 de setembro de 2025. Paulo César Pinheiro de Azevedo, prefeito municipal. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar esta colenda Câmara Municipal o incluso do projeto de lei que altera a Lei Municipal 1627 de 2013, a fim de explicitar suas real finalidade, que é a de regularização do imóvel onde atualmente funciona a Escola Estadual de Vila Florentina e a construção de uma quadra poliesportiva no mesmo local. Com o intuito de dar andamento ao processo de doação do imóvel construído via Secretaria de Ensino, de número 1260-01 00-519-71/2023, entre o município de Itacarambi e o Estado de Minas Gerais, conforme solicitado pelo próprio donatário. Será necessário atualizar o texto da legislação em vigor, de forma a garantir a regularização da propriedade do imóvel. Contando com o apoio e a sensibilidade dos nobres vereadores para a aprovação da matéria, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Itacarambi, 4 de setembro de 2025. Atenciosamente, Paulo César Pinheiro de Azevedo, prefeito municipal. O projeto apresentado
Cabe às comissões estar reunindo para a gente estar discutindo esse projeto, onde envolve algumas questões que requerem um pouco de atenção e principalmente para estar regulamentando algumas situações que lá atrás, no passado, não foi regulamentado. Então, cabe às comissões pertinentes estar olhando o projeto e principalmente estar olhando cada situação dessa alteração. Indicação número 128 de 2025. A vereadora que essa subscreve, nos termos regimentais, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal para as seguintes providências. Indico ao Poder Executivo Municipal a necessidade de colocar lâmpadas nos abajures localizado na entrada da cidade, que se encontra sem iluminação. Justificativa verbal. Justificativa. A apresentação a presente indicação visa atender demandas da população que sofre com a falta de iluminação pública adequada na entrada da cidade, o que aumenta os riscos de acidentes e insegurança e dificulta o tráfego noturno. A doação desta medida terá mais tranquilidade, seria a dotação dessa medida, né? Que tá a doação. Dessa medida terá mais tranquilidade e segurança e bem-estar aos moradores e visitantes. Plenário José Carlos Nascimento, aos dias 10 do mês de setembro de 2025. Vereadora Luísa Coutinho. Deseja fazer uso da palavra, vereadora? Pelo prosseguimento, secretário. Indicação de número 129 de 2025. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para as seguintes providências. Indico ao Poder Executivo a necessidade de colocar bancos com cobertura ao lado do hospital. Justificativa verbal. A presente indicação visa atender à necessidade da população que frequentemente aguarda carros da saúde para Montes Claros e outras cidades vizinhas. A instalação dos bancos com cobertura proporcionará conforto e dignidade e proteção climática às pessoas, melhorando a estrutura e acolhimento no local. Plenário, vereador José Carlos Nascimento, aos dia 10 do mês de setembro de 2025. Vereadora Luísa Rodrigues Coutinho. No prosseguimento, secretário. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2025. Para votação. Primeira votação. Segunda votação. Altera a redação do inciso 5º e 6º do artigo 115 da Lei Orgânica do município de Itacarambi para adequar o percentual destinado às emendas impositivas conforme o artigo 166, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil. Para a segunda e última votação, projeto que altera a Lei
a lei orgânica do nosso município em relação às emendas impositivas. Como vota o vereador Alberto? Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, público aqui presente. Meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Luísa? Boa noite a todos. Boa noite, público presente. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré? A favor, presidente. Como vota o vereador Tim? A favor, senhor presidente. Projeto em segunda e última votação. Aprovado. Prosseguimento, secretário. Indicação de número 127 de 2025. Os vereadores que essa subscreve, nos termos regimentais, propõem ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para as seguintes providências. Indica o Poder Executivo a necessidade de realizar reforma no quiosque do clube. O quiosque, que é um ponto de encontro tradicional utilizado para o lazer, confraternizações e eventos comunitários. Contudo, a falta de manutenção tem prejudicado sua utilização, sendo necessária a recuperação da estrutura física, pintura, instalação elétrica, iluminação adequada e revisão das condições gerais. Diante do exposto, indicamos a reforma do quiosque do clube como medida de interesse público, visando proporcionar um espaço mais seguro e agradável para toda a comunidade. Plenário, vereador José Carlos Nascimento, aos 5 dias do mês de setembro de 2025. Vereadores Wellington Fernandes Brito, Wellington Augusto Pereira de Souza. Só os dois vereadores. Indicação 127. Vereadores que forem a favor se encontrem do jeito que estão. Vereador que forem contra se manifeste. Indicação aprovada. Projeto de Lei CM 19 de 2025, que dispõe sobre o programa Câmara Fiscaliza, que convoca periodicamente aos secretários municipais e superintendente do IPREME para prestar informações perante a Câmara Municipal e dar outras providências. A primeira votação, como vota o vereador Alberto? Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? Senhor presidente, estou com dúvida, esse projeto é que obriga o secretário a comparecer de 4 em 4 meses, não? Ele vai prestar conta do seu... prestar conta dos trabalhos dele. De 4 em 4 meses? 4 meses aqui, tá? Mas eu não vejo necessidade, não, senhor presidente, porque é muita informação e acaba eles perdendo tempo para dar, buscar trazer essa informação para nós aqui. Eu acredito que vai perder muito tempo para eles poderem estar trabalhando. Então, meu voto é contra, senhor presidente. Como vota a vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Tim? Heré, desculpa. Dimas já votou. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar na figura da Múria, todos aqui presentes, aos que nos assistem na rede Facebook. Presidente, eu entendo que esse projeto ele é inconstitucional, porque o nosso regimento ele já traz isso, né? O nosso regimento lá no artigo 117, ele diz o seguinte:
a partir do ano de 2006 até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, perante a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, conforme percentual do artigo 9 da Lei, né, de Responsabilidade Fiscal, que é o que rege essa parte orçamentária. Então, assim, o nosso regimento, ele só não vinha sendo cumprido, talvez, né? Eu não sei como que estava sendo feito, se estava havendo essas convocações nas legislaturas passadas, mas o nosso regimento ele já prevê isso. Eu não entendo que a gente precise criar, né, um mecanismo para isso, né? Porque o nosso regimento ele já fala, ele é muito claro. E se eu votar a favor desse projeto, eu vou estar indo contra o regimento da casa. Então, nesse momento, a minha justificativa é essa, que já temos um mecanismo dentro do regimento, então eu vou votar contra, por entender que, né, o nosso regimento aí ele já traz isso muito expressamente, porém, entendo que não vinha sendo cumprido aí no nosso município. Obrigado, presidente. Como vota o vereador Tim? Faço da minha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobre colega. Boa noite, pessoal que nos assiste aqui na Casa do Povo e todo mundo que nos assiste pela rede Facebook. Vou fazer das palavras do vereador Heré, entendeu? Vou votar contra, porque por entender que já o pessoal tem a data desvia aqui, entendeu? Prestar conta. Agora, marcar outra data, meu voto é contra, senhor presidente. Como teve empate no projeto, 3 a favor e 3 contra, eu voto a favor, porque eu sou cobrado por transparência nessa casa, em prestação de conta, e não é mais do que justo todos os secretários também pautar pela transparência em relação a essa casa. Ninguém está aqui pedindo nada demais do que eles virem e ter a oportunidade de vir a essa casa, falar do seu trabalho, os pontos positivos, os pontos negativos. E aqui no artigo 1º ele é bem claro. Compete aos secretários municipais e ao superintendente do Instituto de Previdência, Assistente Social e Prêmio comparecer perante a Câmara Municipal em sessão ordinária, especialmente designada para este fim, a cada 4 meses, a fim de apresentar relatório das ações desenvolvidas pela expectativa secretária, expor os resultados alcançados no período, responder questionamentos dos vereadores em matéria de competência das suas pastas. Então, assim, não tem mais nada demais. Como o secretário de Saúde veio aqui, o secretário de Educação, a gente só está formalizando. Para quê? Para que eles possam vir falar da sua pasta, porque muitas das vezes aqui a gente convida o secretário, tem hora que não vem, então assim, a gente só está regulamentando A parte, para presidente. que ele possa vir explanar. Acho que, vou usar a mesma palavra que você usou comigo, excesso de transparência, vereador, não prejudica ninguém. Então, eu acredito que os secretários não têm nada para esconder, principalmente aquilo que nós somos questionados diariamente na nossa cidade de Itacarambi. Projeto em primeira votação Presidente, aprovado. Com a palavra, o vereador Heré. Presidente, na minha fala, talvez o senhor não escutou corretamente ou interpretou de uma forma incorreta, mas eu estou dizendo que eu entendo, né, que esse projeto ele é inconstitucional, porque o regimento dessa casa já prevê isso. Né? Então, como é que eu estou sob regimento de um estatuto, né, de uma lei que já existe no nosso município, e aí eu crio uma outra lei para poder dar ciência de uma lei que já existe, de um regimento que deveria ser seguido. Né? Eu entendo que o problema aí não é criar uma lei, né? Não é o excesso de transparência. Eu acho que a gestão pública ela demanda isso, né? Ela demanda transparência. Os recursos públicos eles precisam mesmo, né, de prestação de conta adequada. Porém, eu acho que é uma lei desnecessária, porque o regimento da casa ele já traz isso lá no artigo 117. Né? Então, assim, eu entendo assim, a gente esfaqueia, né, o nosso regimento, né, a gente fura ele e a gente entende, e eu entendo, né, do meu pouco conhecimento, né, da legislatura passada, do qual eu não participei, que ele só não vinha sendo cumprido. Né? Se a gente cumprir o que está dentro do regimento, fazer a convocação lá nos meses que pede aqui, né, ó, aqui no artigo 17 fala, né, que os meses serão o mês de maio, setembro e fevereiro. Inclusive, ele coloca datas, ele estipula datas
para que todos os secretários, toda a gestão pública, ela seja convocada aqui para que ela preste contas daquilo que tem sido feito, né, dizendo aí de orçamento, prestação de conta de serviço. Então, assim, eu não acho que a gente tem essa prerrogativa de criar uma coisa que já existe, né? Então, é só nesse sentido. Eu acho, sim, né, que o controle ele é muito importante para o nosso município. O nosso dever enquanto vereador, né, é esse, de fiscalizar. Porém, eu acho que, nesse momento, esse projeto, essa lei, ela é desnecessária porque o nosso regimento já existe isso. É só nesse sentido, só. Né? Então, eu acho que ela talvez não caiba nesse sentido, porque tem no regimento. Muito obrigado, presidente. Pelo prosseguimento, secretário. Institui, no âmbito do município de Itacarambi, Minas Gerais, a política municipal de prevenção e tratamento de feridas, política cicatrizar, e dá outras providências. A segunda e última votação, projeto CM17, da autora da vereadora Luísa. Como voto, o vereador Alberto. Mais uma vez, eu parabenizo a nobre colega vereadora Luísa Coutinho pela apresentação do brilhante projeto. Esse projeto, quem ganha com isso é a população que necessita. O meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Voto a favor. Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor. Como vota a vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré? A favor, presidente. Como vota o vereador Tim? A favor, senhor presidente. Projeto em segunda e última votação, aprovado. A vereadora Luísa deseja fazer uso da palavra? Gostaria de agradecer a todos os vereadores que votaram a favor nesse projeto e a população de Itacarambi agradece. Que Deus abençoe a todos. Pelo prosseguimento, secretário. Ofício de número 17 de 2025, ao senhor José Henrique de Oliveira, Câmara Municipal de Itacarambi. Assunto: resposta do ofício de número 163 de 2025. Prezado senhor José Henrique, com meus cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, justificar a minha ausência na reunião da Câmara Legislativa no dia 15 de setembro, por motivos de saúde. Tenho apresentado sintomas de gripe e, como indica no atestado médico em anexo, para, além dos meus acometimentos, por sintomas como indisposição, rouquidão e tosse, e que já compromete a minha presença. A recomendação médica para este caso é que evite aglomeração, com vista à preservação da saúde coletiva e à contenção de propagação da infecção viral. Certa de contar com a vossa compreensão, agradeço anteciosamente, Cíntia Porto Mendes, secretária de Planejamento e Finanças. Aqui está anexo aqui o atestado. Aqui, senhor presidente. Foi um ofício referente ao líder do governo, tinha mandado para a secretária de Finanças, Cíntia, para estar vindo aqui na Câmara para estar falando da sua pasta. O projeto que nos antecedeu é justamente para isso, é para que o secretário possa se programar dentro de 4 meses de gestão, vir aqui dar esclarecimentos, falar da sua pasta e justamente trazer seu planejamento, trazer seu trabalho, nada além mais do que disso. Acredito que na próxima segunda-feira, acredito que a secretária já esteja apta a estar vindo aqui, que foi uma solicitação do líder do governo, José de Horácio. Antes,
a matéria acabou, agora tem aqui uma inscrição da nossa amiga Múria. Eu quero passar a palavra para algum vereador que deseja fazer uso de algum outro assunto, justamente porque quando a gente entrar no assunto da senhora Múria vai ser um pouco mais extenso. Então, com a palavra, o vereador Wellington Augusto Tim. Senhor presidente, dia 9, na última terça-feira, foi uma turma de 19 pessoas fazer cirurgia de catarata na cidade de São João da Ponte. Entendeu? Queria agradecer aqui por ter colocado recurso lá, o deputado Marcelo Freitas, entendeu? E também a nossa amiga Marla da Saúde, está sempre aí ajudando a gente com a cirurgia aqui no nosso município. E também queria falar sobre a festa da Bom Retiro. O senhor teve presente lá, teve os leilão bem arrematado, o leilão teve de R$500, entendeu? Aí é só isso, presidente. Só para agradecer o pessoal, agradecer a festa e a Marília, a secretária de turismo, também a presidente da associação, Marisa, estou confundindo o nome das duas aqui, entendeu? Mas é só isso, só mesmo agradecer, entendeu? Foi um show bonito e chamaram o senhor para subir no palco, o senhor já não estava mais lá na festa. Então é só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Heré. Senhoras e senhores, boa noite novamente. Gostaria de cumprimentar minha amiga Neta, que acabou de chegar ali, né, Netinha? Seja bem-vinda à Casa Legislativa. Nesse último domingo, o deputado federal Reginaldo Lopes esteve aqui no nosso município, um dos líderes da bancada petista, lá no Congresso, e aí trouxe boas novas para a gente, vai mandar recurso aí para a gente dar uma reforma naquela feira municipal que está precisando. Tem mais de 10 anos, né? Eu acho que não tem uma reforma lá. E aí, em conversa com alguns feirantes lá, ele viu a necessidade, né? Ele viu que a coisa lá está um pouco insalubre, né, para o funcionamento, e já prometeu recurso lá para eles. Já fez esse compromisso aí junto aos feirantes. Prometeu recurso também para o nosso secretário de Educação aí, ele ficou bem feliz também com a promessa, né? Eu acredito que saia do papel, não vai ficar só na promessa. E é isso, assim, né? A gente tem feito esse papel, né, em busca de recursos aí. Semana passada a Leninha também mandou 180 mil para o município. Padre João e Leleco mandou mais de R$500 mil também, entre educação e saúde. Célia, né, mandou também 250 mil saúde, 392 mil esporte. Então, assim, a gente tem buscado, né, na medida do que é possível, ajudar o município, né? Eu acho que o município ele não consegue gerir as contas públicas sem recursos. E um dos papéis nossos, enquanto vereadores aqui, é ajudar nessa administração também. Né? É um dos sete objetivos que nós temos na legislatura. Né? Então a gente precisa mesmo correr atrás. Eu entendo que o município ele tem inúmeros problemas e a gente só resolve esses problemas com dinheiro. Né? Se a gente não for atrás dos deputados, se não correr atrás deles para que eles tragam recursos para a gente às vezes vai ver o problema e não vai dar conta de solucionar. Então, é isso que a gente tem feito, né? Tenho me comprometido muito com essa pauta, né, dos recursos, porque eu sei o quanto que é importante para o município. Então, muito obrigado, presidente, pela palavra, e era só isso mesmo no momento. Mais algum vereador? Eu quero aqui solicitar dos nobres colegas da situação, principalmente Elci, Tim, Heré, para que a gente encaminhou o ofício lá para a secretária de administração, é de interesse de nós todos, que é em relação ao cronograma de pagamento das emendas impositivas, o qual a mesa está sendo cobrada pelos vereadores para a questão da referente pagamento, de acordo como foi abordado aqui na discussão e nas tratativas. Não, já encaminhou o ofício, acho que tem uns 10 dias, não tem? Do ano anterior. É o pagamento, onde envolve aqui praticamente a maioria dos vereadores aqui em relação a isso. Aí é só para cobrar, para eles mandar o cronograma para a gente ter ciência, para estar informando os presidentes de associações e outros fins. No dia 20 agora também estaremos na comunidade Vila Florentina, com o deputado federal Pinheirinho A. Santiago, entregando um trator lá para a comunidade, também um carro para a associação, e onde também o deputado Pinheirinho indicou aí 150 mil para aquisição de um veículo para atender na saúde. Então, diretamente, a gente vem ajudando e contribuindo também com o município através dos nossos deputados, principalmente nessa área que se envolve a questão das comunidades rurais
e também na saúde do nosso município. Quero aqui agora convidar a senhora Múria Alexandre Nunes, onde o assunto dela é a questão das escrituras não recebidas pelo Instituto Terra do Brasil. É uma pauta que já vem sendo discutido não só agora, mas de vários requerimentos dessa Casa Legislativa desde a gestão passada, o qual a gente vem cobrando recorrentemente essa situação. E a partir dessa reunião aqui, Múrio, nós vamos caçar um caminho para tentar buscar soluções para isso. No início do ano teve a reunião, o vereador Tim e o vereador Berto fez parte dessa reunião, onde o Instituto Terra do Brasil tinha feito o compromisso com a atual gestão, o prefeito Paulo, que em 60 dias eles iam estar entregando o restante das escrituras. Mas, infelizmente, ainda não obtivemos resposta e êxito com essa situação, e esperamos que depois dessa reunião, a Câmara Legislativa, não só vereador de situação, mas de oposição, podemos unir aí em prol dessa matéria tão importante, o qual envolve vários moradores dessa Casa Legislativa, não só da Casa Legislativa, mas do nosso município todo. Com a palavra, a Múria, você tem 5 minutos para, de acordo com o regimento dessa casa, para falar do assunto escrituras do Instituto Terra Brasil. Uma boa noite a todos. Cumprimento o vereador Buguinha, presidente desta casa, e os demais vereadores com uma boa noite. Como aqui já foi dito sobre as escrituras, como sendo uma moradora de Itacarambi, como sendo uma das pessoas a ser lesada, busquei em nosso município ajuda e conversei com alguns vereadores a respeito sobre este Instituto Terras do Brasil. Já vem se pendurando aí durante aproximadamente 6 anos alguns contratos, outros já finalizaram 5 anos, onde nós que estamos sendo lesados, deixando aqui bem fixo e claro que foi pago, embora seja um valor relativamente baixo para uma escritura, mas nós pagamos por este projeto. Visto que nada de acordo com o que foi dito quando esse instituto veio ao nosso município, acordado em reuniões e nada foi feito, vim a esta casa pedir ajuda, porque somos povo simples, somos pessoas carentes sim, moramos em uma cidade onde a renda da nossa cidade ela é baixa sim. Se podemos dizer que 5% da população tem uma média alta na sociedade em custo financeiro. Então, venho a essa casa pedir socorro, montei um grupo no WhatsApp, algumas das nossas pessoas estão ali do grupo, e pelo Código de Defesa do Consumidor, nós temos vários artigos que nos resguardam a esse respeito. Nós temos um contrato, eu até estou com ele em mãos, se os caros vereadores quiserem, pode estar lendo. Nós não temos uma cláusula sequer que vai dizer o término deste trabalho, onde eles vão entregar para nós essa escritura. Está bem claro na lei que eles estão forjando a lei. Nós estamos como marionete na mão desse povo. Infelizmente, meus queridos, é assim que eu vejo. Uma instituição que vem de outra cidade para usurpar a nossa cidade. Nós não podemos permitir que tais coisas sim aconteçam e permitir ficar com os olhos vendados. De alguma forma, temos que agir. Por este motivo, conversei com o vereador presidente Buguinha, conversei com o Heré também e pedi humildemente ajuda, deixando bem claro que é a nossa sociedade, é o nosso município que está sendo lesado. Se hoje R$600 é muito, imagina aí R$600 há 5 anos atrás.
Quantas pessoas não deixaram de comprar o seu remédio? Quantas pessoas não deixaram de pagar talvez uma conta de água e luz para ter o tão realizado sonho, a escritura do seu imóvel? Então, nós estamos aí procrastinando muitas vezes uma ação diante desse instituto, que, como o vereador e presidente Buguinha deixou aqui bem claro na fala dele, que teve sim uma reunião, que foi-se atrás e que mais uma vez, apenas mais uma vez, eles não cumprem o que falam. Então, até que ponto, até onde nós iremos deixar que as pessoas venham ao nosso município e façam o que quer? Então, como esta casa é a voz que nós estamos precisando, é a nossa voz, nós estamos aqui encarecidamente pedindo uma ajuda. Busquei um respaldo, né, jurídico, mas entendi que juridicamente a casa aqui ela não pode entrar, mas os meus caros amigos, vou dizer assim, porque conheço praticamente todos, alguns me conhecem desde criança, então vou chamar de meus amigos, sabem a necessidade que nós temos. Então, de acordo com o que a gente vem buscando, acessos, nós não temos informação, e isso é bem claro no Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, 3540, onde eles têm que declarar total abertura para nós entendermos o processo. Eles têm que deixar claro, e mais uma vez isso não acontece. Mais uma vez não temos data, aí vamos perdurar por quantos mais anos? Já se passaram 5, vão se passar 10, 15 anos, e vamos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo no nosso município? Sei que muitos de vocês vão dizer, mas eu estive lá, mas eu busquei, eu bati lá, eu criei ofícios, eu fui, eu fiz, mas nada aconteceu. Se é juridicamente que nós temos que entrar, então vamos entrar. Se de alguma forma vocês têm voz por nós, seja a nossa voz, mas que contemos, que busquemos algo de concreto, algo formal, não só em palavras, porque disse que 45 dias, já se passaram 8 meses desde que o nosso vereador Buguinha esteve lá. Então, não sei de que forma nós podemos nos unir, mas alguma coisa nós podemos fazer pelo nosso município sobre essa situação. De alguma forma nós podemos unir força. Eu disse no grupo que uma formiga ela não alimenta um formigueiro, mas um formigueiro eles se alimentam, porque eles são unidos. Se você vê o traçar, o caminhar de uma formiga, logo após vem outros. Então, se a gente se juntar, se a gente unir força, nós iremos combater esse mal que está acontecendo na nossa cidade. Eu digo mal, porque se nós pegarmos aí a legislação brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Criminal, há várias leis que esse instituto está abolindo. E nós não podemos deixar. Muito obrigada e uma boa noite. Quero aqui agradecer a participação de Múria. Eu quero aqui indagar o nosso jurídico para ver o caminho que o Legislativo pode estar ajudando nessa questão das escrituras, porque foram várias audiências, os vereadores da época lembram, o vereador Tim requereu. Na época, eu sempre falava, está gravado aí, já que não está resolvendo das vias legais, das vias formais, das vias companheiros, o jeito é justiça. Eu sempre falei isso, se não está dando certo, vamos judicializar o Instituto. Porque, de fato, toda hora se aparece uma história. Eu tive lá no cartório em Januário, falava que o processo está todo lá, que não sei o quê, pererê. Mas a gente sabe que, como é um valor pequeno, a gente percebia lá no cartório, Dimas, essa questão, se chega lá uma escritura particular que a pessoa vai pagar 10, 15 mil,
a gente percebia desse certo morosidade da parte deles. Então, acho que cabe, eu acho que aqui nós temos uma comissão pertinente para esse assunto, que é a comissão de obras, que a gente pode estar organizando, mas eu acredito que é um anseio de todos. Eu queria passar a palavra para a doutora Joyce, para saber os caminhos que a gente pode estar ajudando a nossa população nesse sentido, e também cobrar do executivo que notifique a empresa do Instituto, porque eu acho que tem um termo de cooperação, acho que nesse programa. Acho que esse programa do REUB é um programa do governo federal, né, Joyce? Então, assim, para a gente saber as vias legais, as maneiras para estar ajudando a nossa população. Com a palavra, a doutora Joyce. Boa noite, senhor presidente. Estendo cumprimento a todos os demais vereadores e também ao público aqui presente e aos que nos assistem. Eu não estou muito a par do que ocorreu, né? Eu não tenho o que foi passado. A senhora conversou com Vanessa, não foi? O que eu vejo, pelo que foi falado aqui, é que teria que entrar com uma ação. Nesse caso, o jurídico da Câmara não poderá atuar, que já também foi explicado para a senhora. Mas eu não vejo problema quanto a um assessoramento. E aí eu gostaria que a senhora trouxesse as documentações da senhora, que a senhora tem, relativos a esse caso. E aí eu vou sentar com a Vanessa, porque como ela foi a procuradora do município no período passado, ela vai ter até mais informações sobre a ITERB, porque a ITERB tinha parceria com a prefeitura e eles dialogavam mais próximo. E aí a gente pode fazer essa análise para a senhora e ver direitinho. E aí, nesse caso, teria que entrar juridicamente contra eles, porque, pelo que a senhora fala, já estourou o prazo que foi dado inicialmente. Na verdade, eu estou com um contrato em mãos. No contrato, eles não dão término do serviço, que isso já anula aí um dos códigos de defesa do consumidor, porque tem data de entrada, de início, mas não tem data de término. Isso já se perdura aí praticamente 6 anos, que já está rolando. O que nós temos? Um contrato mal realizado, onde não tem nenhuma cláusula no contrato que vai resguardar nós. Nós não temos nada. O contrato em si é apenas um contrato que eu acho que judicialmente vai praticamente um nada perante o que tem, porque nós não temos nenhuma cláusula no contrato que vai dizer assim, não, olha, o contratante tem direito a isso, porque nem acesso às informações o Instituto quer liberar para nós. Nós temos aqui em nossa cidade apenas uma secretária onde a gente vai, que nem sequer ela disponibilizou um telefone de um gerente, de alguém que a gente pudesse entrar em contato. A única coisa que eles falam é o seguinte, vai resolver, vai sair, até fim do ano sai. Mas não sai nada. Então, assim, a gente está literalmente sem acesso às informações de como anda o processo, nós estamos sem acesso aos processos aqui na nossa cidade. Em alguns pontos eles dizem, não, nós estamos esperando a prefeitura liberar. Você vai na prefeitura, a prefeitura no setor diz assim, não, tudo que eles pediram já foi liberado. Então, aqui na prefeitura nós não temos nada que resolver, porque eu já fui atrás, eu já procurei. Então, literalmente, a gente está assim, perdido, sem saber a que rumo entrar, entendeu? Então, a senhora traz essa documentação para a gente vai analisar e vai te dar o melhor direcionamento possível. Como eu falei, eu não posso dar muita informação porque eu não tive acesso a nada. E aí eu poderia falar aqui coisas que nem vêm ao caso. Mas mesmo que não tenha esse prazo definido, você é assistida pelo direito do Código do Consumidor, ainda que esse contrato esteja defasado em alguns pontos. E é isso que a gente precisa analisar, quais seriam esses pontos e quais os meios cabíveis que você tem para correr atrás dos seus direitos. A parte, presidente. Com a palavra o vereador Heré, logo após Tim. Falar aqui sobre o Instituto. Esse é um povinho, muito direito, viu? Esse povo aí, fazer essa documentação aí, muito direito. Mas eu sei, BD, que eu tenho várias vezes mãos claras atrás deles, já trouxemos aqui na Câmara,
bom, 3 vezes também, né? Porque veio aqui, prometendo que vai entregar, entregou uma meia dúzia aí, nunca mais voltou. Aí, nesse ano agora, quando entrou a nova gestão, nós convidamos para vir, o Roberto estava lá, aí, perguntando para ele, né, tal, ele pediu um prazo de 45 dias para entregar, e eu falei com ele que ele não entregava, que era só conversa, entendeu? E ele falou que a antiga gestão não entregou a documentação por causa de um ofício que a antiga gestão não passou para ele. Só que isso é mentira, entendeu? É mentira que o prefeito aí está cobrando direto deles, entendeu? Tirou até dentro da prefeitura. Eu acho que o maior erro da antiga gestão é ter colocado esse Instituto Terra Brasil dentro da prefeitura, entendeu? Se tivesse colocado em outro lugar, muita gente não tinha caído nesse golpe. É só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador vereador Heré. Senhoras e senhores, boa noite novamente. Eu conheço pouco, né, desse assunto, até comentei com o Múria que eu fui atrás para poder entender melhor. Procurei Bedego, né, que está lá na gestão, que era vereador à época. Procurei também o setor de tributos para poder entender, né, que imbróglio é esse. E hoje, né, com os documentos que o Múria trouxe ali, né, um contrato, já fica muito claro, né, uma má intenção da empresa, né, que oferta esse tipo de serviço, quando ela não coloca um prazo, né, quando ela não estipula um prazo de entrega. Né? Você vai ali, você faz um financiamento do carro, você vai saber quando você vai acabar esse financiamento. Uma conta de água, de luz, você tem prazo para poder pagar ela. Né? Você vai ali, por exemplo, tirar um RG, ele te dá um prazo de até 30 dias. E já vê, né, a princípio, é uma má intenção, né, de não cumprir com o prazo. Eu concordo com o Tim, quando ele fala, né, que o erro foi a administração pública acolher dentro das suas instalações uma empresa do qual pouco se sabia na época, né, da índole. Ninguém tinha nenhum tipo de referência dessa empresa, ninguém sabia quem eram essas pessoas. E quando a gente vincula, né, a imagem de uma instituição séria, né, que é a prefeitura, que gera os recursos públicos do nosso município, a gente dá margem para isso que Tim falou. Né? A gente dá o quê? Credibilidade para quem não tem credibilidade. Então, assim, quando a gente dá credibilidade para quem a gente não conhece, a gente corre esse risco, né, de fazer com que outras pessoas caiam no mesmo golpe. Né? E eu vejo que é um golpe, sim. Né? Eu vejo que é um golpe. Uma empresa. Eu concordo, viu, Moura, plenamente com tudo que você falou aqui. Eu acho que é um disparate, né, um assunto desse ter durado 6 anos, já vem durando 6 anos. Então eu acho que a gente já precisa tratar essa empresa como golpista, né, porque uma empresa que ela é séria, né, ela já teria entregado há muito tempo esses documentos, né, teria realizado o sonho. A gente está falando de sonhos aqui. Né, eu entendo plenamente que teve gente aí que abdicou, né, talvez aí de comprar uma coisa, de dar uma reforminha na casa, de um medicamento, para poder pagar uma escritura. Naquela época, se a gente for colocar, era metade de um salário mínimo. Né? Então, assim, não é pouco dinheiro. É muito dinheiro, R$600 é muito dinheiro. Então, eu acho que sim, né, eu acho que essa Casa Legislativa ela precisa atuar nessa questão aí, porque existe, né, moradores do nosso município sendo lesados, né, e não é de hoje. Acredito eu também que existe um erro e um acerto ao mesmo tempo, assim, de colocar essa empresa para fora, né, da prefeitura, igual foi feito na gestão que entrou. Eu concordo com isso, mas eu concordo também que esse termo ele não deveria ter sido aditivado. Né? Só deveria ter sido aditivado mediante a entrega dos que já estão aí. Porque a gente reforça ainda mais, né, que as pessoas podem talvez procurar essa empresa, continuar procurando, e a gente está criando um monstro, um problema ainda maior de anos e anos. Né? Se essa primeira leva já durou 6 anos, aí vem gente, vai lá e faz, pega seu dinheirinho sofrido, e vai caindo, vai caindo, vai caindo, e vira uma pirâmide. Né? É isso que vira, na verdade. Né? Uns vão sustentando o documento do outro, aí, e a coisa vai tendo um rumo muito complicado. Mas eu acredito, né, e isso eu falo em nome de todos os vereadores, que estamos aqui, né, à disposição para encontrar uma solução para esse problema. Né? Eu acho que precisa de solução, um diálogo. Eu acho que a gente precisa construir um diálogo também, né, com os envolvidos, não só
os moradores que foram lesados, mas o executivo também. Precisamos chamar o executivo, precisamos chamar novamente essa empresa para entender de fato, né, o que é esse problema, do que a gente está tratando. Realmente essas escrituras, existem a possibilidade delas saírem ou, de fato, os moradores estão sendo enganados e foram enganados aí nessa concepção, né, na assinatura desse contrato. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né, eu acho que de criar essas pontes aí para esses diálogos que são muito necessários aí para que a gente tenha, de fato, uma solução, né, o quanto antes, assim, porque eu entendo que não dá mais para procrastinar, para jogar para frente isso, não. Muito obrigado, presidente. Palavra o vereador Alberto. Senhor presidente, eu fico assim, pensando como que essa empresa, eu falo o dono da empresa, né? Ele tem a cara de pau, de tanto assim, mente tanto. Dimas brasileiro, quantas vezes nós já trouxemos esse pessoal aqui nessa casa? Aqui não, na outra lá de cima, lá ali na rua JK. É só promessas, só promessas. Aqui, eu tenho até uma ata aqui, que nós tivemos lá no cartório, aqui no dia 15 de junho de 2024, às 14 horas, foi realizada uma reunião para tratar do processo administrativo da REUB, dos núcleos informais do centro, bairro São José, Nossa Senhora de Fátima. Tivemos lá. Teve lá Rosileide, lá do Tributos, o Wender, o Steve, a doutora Vanessa, com o pessoal do Terras do Brasil, o pessoal do cartório. E aí, o que foi dito? Que ia resolver logo ia resolver, e aí nada. Assim que o prefeito Paulo Azevedo tomou posse, meados de fevereiro, teve uma reunião lá na educação, onde eu participei juntamente com o vereador Tim e o pessoal da prefeitura, o jurídico, e com eles também. Ele teve a cara de pau de pedir 30 dias para entregar tudo, entregar todos os documentos, tudo, 30 dias. Eu falei, não, moço, vamos fazer o seguinte, já sabendo eu que era só enrolamento, eu falei, não, vamos 60 dias, 60. Aí, tal, aí, Paulo, 60 é muito e tal, então 45 dias. 45 dias ficou lá, certo. E aí, cadê? Até hoje. Então, o que tem que fazer mesmo é ingressar mesmo, na justiça mesmo, doutora. Não tem jeito não, tem que entrar na justiça. Porque o dinheiro que foram pagos para eles, na época o montante foi alto. Muito dinheiro. Era 600 de cada um, vezes a quantidade de pessoas aí de processos, que vão entrar, é dinheiro demais. Então, tem que ser feito. É a justiça mesmo. E essa casa, nós estamos aqui à disposição. No que depender da gente aqui, aqui nós somos a voz do povo, como você falou mesmo, nós somos eleitos pelo povo para representar o povo. No que depender dessa casa, nós estamos prontos para ajudar. No mais, presidente, só isso. Muito obrigado pela parte. Só para, logo após o vereador Dimas, Marli já faz um requerimento convidando o representante do Instituto Terra Brasil, está convidando ele e ver qual é a melhor data que ele pode vir aqui na reunião na Câmara. Essa lei do REUB, ela foi instituída a lei número 13.465, de 11 de julho de 2017. Então tem a lei que assegura também vocês, os consumidores. Agora o que cabe da gente, junto com o executivo, principalmente o executivo, é notificar eles e se não resolver, é judicializar mesmo. Esse eu acho que é o caminho. Viu, Marli? Aí você já faz o requerimento, convocando o pessoal da empresa Instituto Terra Brasil novamente. Com a palavra o vereador Dimas Brasileiro. Só um minutinho. Para você ter uma ideia, o homem mente tanto que, como o vereador Edson falou, que disse que ele falou que ele falou lá mesmo que a culpa que era da ex-administração
por causa de um ofício. E aí? Como é que pode uma coisa dessa? O cara é mentiroso, mano. O cara mente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, demais quem nos está assistindo pela rede. Senhor presidente, a intenção da administração anterior era resolvê-la, era solucionar os problemas dos nossos loteamentos do município. E que veio esta empresa que nós, na verdade, não tinha conhecimento do que poderia acontecer. Se poderia resolver, solucionar os problemas do nosso povo, que ficou uma grande decepção para nós, uma grande decepção para as pessoas que pagaram os valores de R$600, ou que a senhora que está na tribuna, fazendo a sua reivindicação, a sua esperança de um dia ser legalizado o imóvel da senhora, que também, senhor presidente, eu, na verdade, fui lesado, alguns imóveis que era para ser legalizado, por quanto era uma escritura que ficava muito mais barato em contas, mas na verdade foi uma decepção para o nosso povo, foi uma decepção para nós na Câmara de Vereadores, porque nós várias vezes convidamos essa equipe para dar informações, para dar a clareza, a esperança ao nosso povo. E que aqui, naquelas noites, nos nossos debates, era 1000 maravilhas, mas sequer eles não cumpriram 40% do compromisso, Alberto, com a população de Itacarambi. E que eles foram embora, não sei aonde está, não sei onde é o escritório. Quando foi para a prefeitura, lá no espaço que foi cedido, não foi para avaliações das coisas erradas, não. Foi um apoio para a solução do nosso povo, para ver a legalidade de todos os imóveis daqueles que procuraram. E esse nosso povo estão sim, ainda na esperança. Mas, vereador Alberto, eu digo você, eu não tenho mais esperança não, está perdido. Porque as informações que eles têm dado a esta casa foi negativo, foi informações, senhor presidente, enganosa para o nosso povo. Mas, na verdade, nós não sabíamos o que vinha dentro desse barco para Itacarambi. Era tão esperançoso, com 1000 maravilhas, as informações desse povo, deixou todo mundo, como diz, bem informado. O povo, todos esperançosos para a legalidade dos seus imóveis, como eu estou repetindo. Mas no fundo, era um ponto negativo para todos nós, porque eu também estou prejudicado. E que nós temos sim, senhor presidente, que informar onde existe essa empresa, fazer uma convocação, senhor presidente, para eles virem nessa casa e dar mais um esclarecimento. Porque nós estamos cansados de ver tanta mentira, vereador Alberto. Agora, repito, não que a administração passada aliou para essas coisas erradas. Absoluto. Foi feito em conjunto
de apoio para resolvê-la, para solucionar os problemas. E que, na verdade, foi uma empresa, como diz, uma empresa irresponsável, que não teve compromisso nenhum com o nosso município até o momento. Só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Elci. Senhor presidente, eu vejo que a gente tem que buscar informações junto com o executivo e fazer o requerimento, igual foi falado aqui na Câmara. Mas eu até conversei com o senhor agora há pouco aí. Eu acho que nós temos que defender o povo mais com unhas e dentes. Se não me engano, acho que tinha mais BD que fez foi no Ministério Público e denunciou, né? Então eu acho que juntar nós 11 aqui, nós temos mais força. E juntar nós e denunciar, pegar as informações, as provas nós já temos. É só pegar quantas informações e quantas casas faltam, quantos imóveis faltam, pra gente denunciar esse povo. E eu acho que conversinha, eles ficou enrolando nós em 4 anos, e só de blá e vai continuar enrolando. E o povo está sendo lesado com isso. Então eu acho que chegou a hora de nós, vereador mesmo, agir nesse sentido aí. A secretária Marli já vai fazer o ofício convocando eles. E no dia da reunião, Múria, nós vamos estar registrando em ata que nós vamos pedir o prazo. Se caso ele não cumprir, isso aqui também é documento. Já é mais um documento para a gente estar entrando judicialmente para que eles possam cumprir o que eles foram pagos para fazer. Gente, ô Joyce, não seria possível nós, aqui enquanto legislativo, isso de uma forma coletiva, entrar com uma denúncia no Ministério Público e talvez requerer uma audiência pública com o Ministério para resolver isso? Você acha que pode haver essa provocação junto ao Ministério Público ou a gente não tem essa competência legal? Foge muito assim do que a gente propõe aqui. Pode fazer num sentido igual o PD e Guitim já fizeram. Só que eu acho que talvez tem que ser analisado primeiro, igual eu falei com o Múria, porque às vezes seja interessante eles já entrarem direto com uma ação, em vez de uma provocação no Ministério Público. Entendeu? E aí vai ser uma ação, no caso, uma ação do direito do consumidor. Porque o Ministério Público é a mesma finalidade nossa, fiscalizar. Então, já que na época que foi entrado não resolveu, já judicializa. Nós fizemos a denúncia, né, e voltamos 15 dias depois para ver que tinha uma resposta. O promotor estava sendo trocado para outra cidade, entendeu? E essa ação, ela pode ser uma ação coletiva por ser o mesmo objeto ou precisa ser individualizada? Eu tenho que olhar o objeto do contrato deles. Eu nunca vi, eu não tenho acesso, eu não tive acesso a nada do ITERB ainda. Me parece que os contratos são um Ctrl-C, Ctrl-V, parece. É o mesmo contrato que todo mundo assinou. E ele é um contrato bem curtinho. Você vai ver que tem poucas cláusulas. É uma folha só. E traz pouquíssimas informações também até do que vai ser fornecido, né, ao consumidor aí. Traz um prazo, se você olhar isso, traz um prazo só de algum serviço que ia ser prestado e que em 12 meses, se esse serviço não fosse prestado, que esse contrato poderia ser rompido junto ao cliente aí, mas é daquela parte mais topográfica, de levantamentos e etc. Aí, Múria, você deixa uma cópia com a doutora Joyce, ela vai estar sentada com a doutora Vanessa para a gente estar analisando. Muito obrigado, tá, pela sua participação na reunião e que vocês possam estar voltando aqui mais vezes. Eu que agradeço a todos por terem me recebido, não só a mim, como a alguns que estão ali, porque literalmente vocês não sabem o peso que nós estamos carregando por não ter essa conquista. E ver que vocês estão se empenhando junto conosco, juntando força, isso é muito gratificante. Então, meu muito obrigada a todos. Quero agradecer a participação de todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião e convido todos para a próxima.